Nicolau Maquiavel nasceu em Florença, em 3 de maio de 1469, em uma época em que a Itália não era um país unificado, mas sim um mosaico fragmentado de cidades-estado em constante disputa, cercada por forças externas como França, Espanha e o Sacro Império Romano Germânico. Esse cenário turbulento de guerras, traições e mudanças abruptas de poder marcou profundamente o pensamento de Maquiavel e moldou sua visão realista da política. Diferente de muitos filósofos que se limitavam a reflexões abstratas sobre o bem, o mal e a moral, Maquiavel mergulhou no mundo prático da diplomacia e da estratégia, vivendo intensamente os bastidores do poder em uma Florença instável, governada ora pela família Médici, ora pela República. Essa vivência o colocou diante de uma realidade onde a lealdade era relativa, os pactos eram frágeis e a sobrevivência política dependia menos de ideais nobres e mais da capacidade de adaptação diante de circunstâncias imprevisíveis. É justamente aí que começa a nascer a aura que séculos mais tarde transformaria seu nome em sinônimo de poder e astúcia. Para entender quem foi Maquiavel, é necessário perceber que ele não era um pensador isolado em uma torre de marfim, mas sim um homem profundamente inserido em seu tempo. Serviu como diplomata da República Florentina por mais de uma década, sendo enviado a missões junto a papas, reis e príncipes, observando de perto como os grandes líderes de sua época tomavam decisões, manipulavam alianças e utilizavam tanto a força quanto a persuasão para manter seus domínios. Essa experiência diplomática foi sua maior escola, pois em vez de analisar o poder de forma idealizada, ele o viu em sua forma crua, imperfeita e muitas vezes brutal. Maquiavel aprendeu na prática que a política não era feita de princípios fixos, mas de circunstâncias variáveis, e que aquele que desejava governar de maneira eficaz precisava ter mais olhos para a realidade do que para teorias utópicas. Esse contato direto com a engrenagem do poder o fez desenvolver uma filosofia política única, pautada pela observação do comportamento humano e não por regras morais pré-estabelecidas. A vida de Maquiavel, no entanto, não se resumiu apenas a cargos públicos e escritos. Ele também experimentou na pele o sabor amargo da queda e da perseguição. Em 1512, com a volta dos Médici ao poder em Florença, Maquiavel foi destituído de seu cargo, acusado de conspiração, preso, torturado e exilado. Essa reviravolta brutal em sua trajetória não o destruiu, mas o transformou. Em vez de desaparecer em silêncio, Maquiavel retirou-se para sua propriedade no campo, onde começou a escrever suas principais obras, entre elas a mais famosa e polêmica de todas, O Príncipe. É curioso perceber que esse livro, considerado por muitos como um manual de tirania, nasceu justamente da tentativa de Maquiavel recuperar o favor político dos Médici, oferecendo-lhes um tratado que descrevia de forma clara e objetiva os mecanismos necessários para conquistar e manter o poder. Assim, longe de ser apenas uma obra teórica, O Príncipe foi, em seu nascimento, também um gesto estratégico, quase uma carta de reintegração, um pedido de volta à arena política. Mas o que fez com que Maquiavel se tornasse um símbolo universal de poder não foi apenas a sua experiência, nem o fato de ter escrito sobre política em um momento de convulsão histórica. O que realmente elevou seu nome a esse patamar foi a ousadia de dizer em voz alta o que todos sabiam, mas poucos tinham coragem de admitir. Enquanto a maioria dos pensadores da época associava a política a princípios morais e religiosos, Maquiavel rompeu essa ligação ao afirmar que governar exigia pragmatismo, que a moralidade, embora desejável, não podia ser um obstáculo para a eficácia e que muitas vezes seria necessário agir contra valores considerados bons para garantir a estabilidade de um Estado.
Em outras palavras, ele expôs a verdade nua e crua do poder, que sua manutenção dependia da capacidade de adaptação, da leitura precisa do comportamento humano e, em muitos casos, da coragem de tomar decisões impopulares. Foi exatamente essa franqueza implacável que transformou Maquiavel em uma figura odiada por uns e reverenciada por outros, inaugurando uma tradição de pensamento político que até hoje provoca debates. Ao longo dos séculos, o nome de Maquiavel deixou de designar apenas o homem e passou a se tornar um adjetivo. Ser maquiavélico tornou-se sinônimo de agir de maneira fria, calculista e manipuladora, mesmo que essa definição reduza drasticamente a complexidade de sua filosofia. Essa transformação do nome em símbolo carrega um paradoxo interessante. Ao mesmo tempo em que muitos rejeitam suas ideias como cruéis ou amorais, praticamente todos os grandes líderes, de governantes a empresários, acabam aplicando, consciente ou inconscientemente, elementos de sua visão em suas estratégias. Afinal, quem deseja liderar precisa lidar com a dualidade da natureza humana, com a instabilidade das circunstâncias e com a dura realidade de que a boa intenção, por si só, não sustenta um trono nem um cargo de comando. Maquiavel compreendeu isso antes de qualquer outro pensador moderno, e é por isso que seu nome ecoa como uma espécie de senha secreta no mundo do poder. Não é por acaso que grandes figuras da história, de Napoleão Bonaparte a líderes contemporâneos, beberam de suas ideias para consolidar sua autoridade. O impacto de Maquiavel foi tão profundo que até hoje seu nome desperta sentimentos opostos. Para alguns, ele é o pai da ciência política moderna, um realista lúcido que libertou a política das ilusões morais. Para outros, é o mestre da manipulação, alguém que ensinou governantes a usar a mentira, o medo e a violência como ferramentas legítimas. Essa dualidade é o que mantém sua obra viva, pois nenhum pensador que consegue ser reduzido à unanimidade permanece relevante por muito tempo. O segredo da imortalidade intelectual de Maquiavel é justamente sua capacidade de dividir opiniões, provocar reflexões e obrigar cada leitor a confrontar a si mesmo diante das verdades incômodas que ele expõe. É interessante notar que o próprio Maquiavel nunca se viu como o vilão que a história popular criou. Ele não era um defensor gratuito da crueldade, nem um pregador do caos. Ao contrário, sua preocupação maior era com a estabilidade do Estado. Ele entendia que o caos político, as guerras incessantes e a fragilidade das alianças eram os verdadeiros inimigos do bem-estar coletivo. Nesse sentido, sua obra pode ser vista não como um manual de maldade, mas como uma tentativa de garantir ordem em um mundo instável. Ele acreditava que o governante deveria ser capaz de tomar decisões difíceis, muitas vezes duras, não por prazer, mas porque a sobrevivência de uma nação dependia disso. Essa perspectiva o coloca menos como um demônio da política e mais como um cirurgião que, diante de um corpo doente, precisa cortar para salvar a vida. E é justamente essa visão prática e desapegada de ilusões que fez com que, ao longo dos séculos, seu nome se tornasse sinônimo de poder. O fascínio em torno de Maquiavel também está ligado ao fato de que ele não ofereceu apenas fórmulas, mas metáforas que até hoje permanecem poderosas. A imagem do governante que deve aprender a ser tanto leão quanto raposa, por exemplo, é uma das mais conhecidas e ilustra perfeitamente sua visão de liderança. O leão representa a força, a capacidade de impor respeito e autoridade, enquanto a raposa simboliza a astúcia, a habilidade de perceber armadilhas e de enganar quando necessário. Para Maquiavel, um líder que fosse apenas leão acabaria caindo nas ciladas dos mais inteligentes, enquanto aquele que fosse apenas raposa seria esmagado pelos mais fortes.
O verdadeiro governante deveria equilibrar ambas as naturezas, adaptando-se ao momento e à necessidade. Essa metáfora atravessou séculos porque traduz de maneira clara e impactante a essência do poder. A arte de se equilibrar entre força e inteligência, entre dureza e flexibilidade, entre imposição e persuasão. Com o tempo, essa combinação de experiências, escritos e metáforas fez com que Maquiavel transcendesse sua própria biografia e se tornasse um ícone. Hoje, ao ouvir o nome maquiavélico, quase todos entendem imediatamente que se trata de algo relacionado à astúcia política, à manipulação estratégica ou à capacidade de comandar com firmeza. Essa transformação de um homem em um conceito é rara na história e reforça o quanto suas ideias impactaram não apenas o campo acadêmico, mas o imaginário coletivo. Se pensarmos bem, poucos filósofos ou pensadores têm esse privilégio. Fala-se em ser socrático, mas raramente esse termo escapa dos muros da filosofia. Já o maquiavélico ultrapassou fronteiras, sendo usado em política, negócios, literatura, cinema e até mesmo na vida cotidiana. Isso acontece porque Maquiavel não falou apenas para governantes de seu tempo, mas para todos aqueles que, em algum momento, precisam lidar com a dinâmica do poder, seja no comando de uma cidade, de uma empresa ou de uma relação. E é nesse ponto que podemos compreender por que seu nome se tornou, mais do que uma referência histórica, um símbolo eterno do poder humano. Maquiavel não apenas observou o mundo, ele o descreveu sem filtros e, ao fazer isso, expôs uma verdade desconfortável: que o poder, em qualquer esfera, está menos ligado a princípios universais e mais à habilidade de navegar entre circunstâncias e interesses. Essa constatação, embora dura, é também libertadora, pois ao retirar o peso da moralidade absoluta, ele devolve ao ser humano a responsabilidade pela construção de sua própria história. E é exatamente essa percepção que abre caminho para entendermos o segundo ponto do nosso roteiro. Porque se o nome de Maquiavel virou sinônimo de poder, foi justamente por ele ter inaugurado algo revolucionário: o nascimento de um pensamento político moderno, livre das amarras medievais e capaz de encarar a realidade de frente. Para compreender por que Maquiavel é considerado o pai do pensamento político moderno, precisamos olhar para o cenário intelectual que o antecedeu. Durante a Idade Média, a política era quase sempre explicada sob o prisma da religião, vista como uma extensão da ordem divina. O rei era o escolhido de Deus, o governar era uma missão sagrada e as decisões de um governante eram justificadas como reflexo da vontade celestial. Nessa visão, a política não era um campo autônomo, mas um braço da teologia, um espaço onde a moral cristã definia os limites do que era aceitável. A maior parte dos tratados políticos da época não buscava entender o poder em si, mas sim como manter a ordem social em conformidade com os mandamentos religiosos. Era como se a realidade da vida política estivesse sempre subordinada a um ideal abstrato, a um modelo de mundo que ignorava a complexidade da natureza humana e das circunstâncias históricas. Foi contra essa tradição que Maquiavel ergueu sua voz, rompendo com séculos de pensamento e inaugurando um modo radicalmente novo de olhar para a política. O que torna sua contribuição tão revolucionária é que ele desloca o foco da política do céu para a terra. Em vez de buscar respostas em dogmas religiosos ou em ideais utópicos, ele observa o comportamento real dos homens e a maneira como o poder é exercido de fato. Para ele, não importa como os governantes deveriam agir segundo os princípios da moral cristã, mas sim como eles agem na prática quando enfrentam guerras, traições, conspirações e ambições desmedidas. Esse deslocamento é o que dá início ao pensamento político moderno.
A ideia de que a política deve ser analisada como um campo autônomo, com suas próprias regras, sua própria lógica e suas próprias verdades. Se antes os filósofos buscavam responder o que é o poder justo, Maquiavel buscava responder como o poder realmente funciona. Essa mudança de pergunta, aparentemente simples, é na verdade um divisor de águas que marcou a transição de uma política idealizada para uma política realista. Esse realismo pode ser percebido de forma cristalina em sua obra mais famosa, O Príncipe, mas também em textos como Os Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio. Em O Príncipe, escrito em 1513, ele não descreve como deveria ser o governante perfeito, mas como um príncipe deve agir para conquistar e manter o poder em um mundo instável. Ele não hesita em afirmar que, muitas vezes, será necessário agir contra a palavra dada, contra a bondade, contra a misericórdia, se isso for necessário para preservar o Estado. Não porque ele defendesse a imoralidade, mas porque via a política como um campo em que a sobrevivência está sempre em jogo e onde os valores morais são, muitas vezes, frágeis diante da brutalidade dos fatos. Já nos discursos, ele analisa a política não do ponto de vista do governante, mas do funcionamento das repúblicas, explorando como instituições e leis podem criar estabilidade e liberdade em meio à ambição humana. Essa dualidade de sua obra mostra que seu objetivo não era apenas justificar a tirania, mas entender os mecanismos do poder em diferentes contextos. O mais fascinante é que Maquiavel introduz conceitos que ainda hoje ressoam na teoria política e nas práticas de liderança. Um deles é a noção de que a política é, em essência, o manejo das circunstâncias. Não existe uma receita fixa, não existe um manual universal de como governar. O que existe é a necessidade de o governante se adaptar constantemente, ler os sinais do tempo, compreender os humores do povo, calcular a força de seus inimigos e agir de acordo com as oportunidades. Esse caráter adaptativo é o que o torna moderno, pois rompe com a ideia medieval de que o poder é estático, garantido por Deus, e revela que ele é dinâmico, fruto de escolhas humanas em meio à incerteza. Essa visão abriu caminho para que a política fosse pensada como ciência e não como teologia. É por isso que, mesmo sendo um homem do Renascimento, Maquiavel já antecipava a lógica que, séculos depois, daria origem às ciências sociais. Outro ponto crucial em seu pensamento moderno é o abandono da ingenuidade em relação à natureza humana. Enquanto muitos filósofos anteriores exaltavam a bondade essencial do homem ou o ideal de virtudes cristãs, Maquiavel parte da constatação de que os homens são, em geral, movidos pelo interesse próprio, pela ambição e pelo medo. Ele não vê isso como uma condenação moral, mas como uma condição inescapável da realidade. Se os homens fossem sempre bons, um governante poderia governar sempre com bondade. Mas como não são, o governante que tenta se apegar apenas ao bem acaba destruído pelos que não seguem essa mesma regra. Essa visão pragmática é o que o coloca como um pensador moderno. Ele não descreve o homem como deveria ser, mas como ele é. E a partir dessa constatação, cria estratégias políticas que partem do real em vez do ideal. Isso é profundamente atual, pois até hoje o erro de muitos líderes é acreditar em uma imagem romantizada do povo, das instituições ou de seus adversários, quando a história mostra repetidas vezes que o poder se constrói na convivência com as falhas humanas. Talvez o aspecto mais marcante da modernidade de Maquiavel seja sua coragem de separar a moral da política. Ele não negava a importância da moral na vida pessoal, mas defendia que o governante, para ser eficaz, não podia se guiar apenas por princípios morais rígidos. A política, dizia ele, tem sua própria lógica, e muitas vezes o que é moralmente condenável pode ser politicamente necessário.
Essa distinção não deve ser entendida como um convite à corrupção ou à maldade, mas como um alerta. Confundir os códigos morais individuais com as exigências da liderança pode levar à ruína. Essa separação entre ética privada e razão de Estado é um dos fundamentos da política moderna e permanece até hoje como uma das discussões mais delicadas e controversas. Em última análise, Maquiavel foi o primeiro a afirmar que o Estado tem interesses próprios que podem, em determinadas situações, se sobrepor aos valores individuais. Essa ideia, embora desconfortável, abriu caminho para o realismo político que moldou governantes e pensadores ao longo dos séculos. Para entender a magnitude dessa ruptura, imagine o impacto que suas palavras tiveram em uma Europa ainda profundamente marcada pela influência da Igreja. Dizer que o governante deveria, quando necessário, agir contra princípios cristãos era quase uma blasfêmia. Não é à toa que Maquiavel foi acusado de ser imoral, cínico e até mesmo de servir ao diabo. Seu nome passou a carregar esse peso negativo, mas ao mesmo tempo atraiu aqueles que enxergavam em sua obra uma verdade inegável. Afinal, quantos reinos e governantes haviam caído justamente por se apegar a ideais enquanto seus rivais eram mais pragmáticos? A modernidade de Maquiavel está exatamente nesse gesto de coragem intelectual. Ele preferiu ser acusado de cinismo a viver preso a ilusões que não resistiam ao teste da realidade. Sua ousadia abriu portas para que o pensamento político pudesse se libertar da religião e caminhar em direção a uma análise autônoma, baseada em fatos e estratégias. É por isso que muitos estudiosos consideram Maquiavel o verdadeiro fundador da ciência política. Não porque tenha sistematizado uma teoria completa, como farão Hobbes, Locke ou Rousseau depois dele, mas porque deu o passo inicial de olhar para a política como ela é, criando a base para que outros a desenvolvessem. Sem Maquiavel, talvez não tivéssemos o conceito de Estado moderno, a noção de soberania, o realismo nas relações internacionais. É como se ele tivesse tirado a venda dos olhos da humanidade, mostrando que governar não é um ato de fé ou de bondade, mas de cálculo, prudência e coragem. Essa mudança de perspectiva foi tão poderosa que até hoje molda não apenas a teoria, mas também a prática política. Quando um líder contemporâneo toma uma decisão difícil em nome da estabilidade, quando um diplomata faz um acordo com um inimigo para evitar uma guerra, quando um executivo escolhe uma estratégia impopular para salvar sua empresa, todos eles estão, de alguma forma, agindo dentro da lógica inaugurada por Maquiavel. A modernidade de seu pensamento também se manifesta na sua crença no poder humano de moldar a história. Ao contrário da visão medieval que atribuía os acontecimentos à providência divina, Maquiavel acreditava que o destino era parcialmente controlável. É verdade que a sorte, ou a fortuna, como ele a chamava, tem um papel importante, mas a capacidade humana, a virtude, pode influenciar, resistir e até dobrar os caprichos da sorte. Esse equilíbrio entre acaso e ação humana reforça sua visão moderna, pois devolve ao homem a responsabilidade por seus atos e pela construção do futuro. Em vez de esperar pela vontade de Deus, o governante deve agir, deve criar oportunidades, deve antecipar problemas e deve estar preparado para mudar de rumo quando necessário. Essa crença na autonomia da ação humana é um dos pilares da modernidade e explica por que suas ideias ainda ecoam com tanta força em nosso tempo. Se hoje podemos falar em ciência política, em análise estratégica de poder, em realismo diplomático, é porque um homem no século XVI ousou dizer que a política tem leis próprias e que quem deseja compreendê-la não pode se iludir com dogmas. Esse homem foi Maquiavel. Ao separar a política da religião,
Ao descrever o homem como ele é e ao colocar a responsabilidade da ação nas mãos humanas, ele deu origem ao que chamamos de pensamento político moderno. E é justamente nesse ponto que conseguimos entender o próximo passo da nossa jornada. Se Maquiavel inaugurou essa visão realista da política, por que seu nome foi reduzido a uma caricatura de crueldade e manipulação? O que significa, afinal, ser maquiavélico? A resposta nos leva ao terceiro tópico, onde vamos desconstruir os mitos e revelar o verdadeiro sentido por trás desse adjetivo que atravessou séculos. Quando ouvimos a palavra maquiavélico, a primeira imagem que surge na mente da maioria das pessoas é a de alguém frio, calculista, traiçoeiro, capaz de qualquer ato de manipulação para alcançar seus objetivos. Ao longo do tempo, o termo foi reduzido a um adjetivo sombrio, usado em filmes, romances e até em conversas cotidianas para descrever personagens ardilosos e conspiradores. Mas essa interpretação popular, apesar de difundida, é uma simplificação que distorce profundamente o pensamento de Nicolau Maquiavel. Ser maquiavélico não significa apenas ser manipulador ou cruel. O verdadeiro significado desse termo, quando resgatamos a essência da filosofia de seu criador, vai muito além da caricatura do vilão que a cultura popular construiu. Na realidade, ser maquiavélico significa compreender a complexidade do poder, reconhecer as limitações da natureza humana e desenvolver a habilidade de agir de maneira estratégica, adaptando-se às circunstâncias sem se prender a ilusões. É essa profundidade que precisamos resgatar. Porque reduzir Maquiavel a um símbolo de maldade é não apenas injusto com sua obra, mas também um obstáculo para compreender sua contribuição essencial ao pensamento político e à arte da liderança. A origem desse equívoco histórico é curiosa. Poucos pensadores tiveram suas ideias tão mal interpretadas quanto Maquiavel. Quando o príncipe começou a circular, seus contemporâneos ficaram chocados com a franqueza do autor em expor que, para governar, muitas vezes era necessário recorrer a métodos considerados imorais. Ele não apenas reconheceu que governantes mentiam, manipulavam e usavam a violência, mas também afirmou que, em determinadas circunstâncias, isso não era apenas inevitável, mas essencial para garantir a sobrevivência do Estado. Essa coragem em dizer em voz alta o que todos sabiam e praticavam nos bastidores, mas que ninguém ousava escrever, fez com que Maquiavel fosse visto como um provocador, um demônio que revelava verdades inconvenientes. A Igreja o condenou, intelectuais o atacaram, e com o passar dos séculos, a imagem do maquiavélico foi cristalizada como sinônimo de imoralidade e manipulação sem limites. Entretanto, quando olhamos mais de perto, percebemos que Maquiavel não incentivava a maldade gratuita, mas sim uma postura estratégica diante da realidade. Ele não dizia que o governante deveria ser cruel o tempo todo, mas que deveria estar preparado para ser cruel quando as circunstâncias exigissem, sob pena de perder tudo. Esse ponto é crucial. O maquiavelismo não é a defesa da crueldade pela crueldade, mas a consciência de que a moralidade tradicional nem sempre oferece soluções eficazes diante da brutalidade da vida política. É como se Maquiavel dissesse: não se iluda, o mundo não é governado apenas por boas intenções. Os homens não são sempre leais, generosos e virtuosos. Muitas vezes são interesseiros, ingratos e volúveis. Se você governar acreditando no contrário, será destruído. É melhor ver o mundo como ele é, do que como gostaríamos que fosse. Ser maquiavélico nesse sentido significa encarar a realidade sem filtros, sem o conforto das ilusões e agir de forma lúcida diante dela. É uma postura que exige coragem, porque implica abandonar certezas fáceis e assumir a responsabilidade de tomar decisões duras, sabendo que elas podem ser criticadas, mas que, em muitos casos, são as únicas capazes de preservar o todo.
Um líder que acredita cegamente na bondade humana pode ser facilmente enganado, enquanto aquele que enxerga a realidade como ela é, mesmo que dure, está mais preparado para governar com estabilidade. Uma das passagens mais famosas de O Príncipe ajuda a compreender essa essência. Maquiavel escreve que é melhor para um governante ser temido do que amado, se não puder ser as duas coisas ao mesmo tempo. Essa frase, isolada, contribuiu muito para a má fama do autor, porque sugere a imagem de um governante tirânico que despreza o afeto do povo. Mas, se analisarmos o contexto, veremos que ele não está defendendo o terror absoluto, e sim oferecendo uma reflexão pragmática. O amor das pessoas é volúvel, pode ser perdido facilmente diante de dificuldades ou desilusões, enquanto o temor de punições é mais estável, mais confiável como garantia de obediência. Ele não diz que o príncipe deve ser cruel por prazer, mas que deve compreender que depender apenas do amor e da gratidão do povo é arriscado, porque os homens mudam de humor rapidamente. Nesse raciocínio, ser maquiavélico é ter a lucidez de escolher a segurança da autoridade em vez da fragilidade da simpatia, mesmo sabendo que isso pode torná-lo impopular. É a difícil arte de privilegiar a eficácia sobre a aprovação imediata. Outro equívoco comum é imaginar que Maquiavel defendia que o governante deveria ser desonesto em tempo integral, sempre agindo com falsidade e trapaça. Na verdade, o que ele argumenta é que o governante deve estar preparado para usar a mentira e o engano quando necessário, porque seus adversários farão o mesmo. Isso significa que a dissimulação, longe de ser uma regra constante, é uma ferramenta estratégica que deve ser utilizada com inteligência, no momento certo, com objetivos claros. Ser maquiavélico nesse aspecto é ter consciência de que a transparência absoluta é impossível em política, porque a política é um campo de disputas onde a informação é poder e onde mostrar todas as cartas pode significar a derrota. Assim como um jogador de xadrez não revela sua estratégia ao adversário, o líder também precisa saber guardar segredos, criar distrações e, às vezes, enganar para se proteger. Essa habilidade, que muitos confundem com pura maldade, é na verdade uma forma de sobrevivência em um jogo onde os ingênuos são sempre os primeiros a cair. A grande ironia é que, ao longo da história, muitos daqueles que condenaram Maquiavel por ensinar a maldade aplicaram conscientemente ou não exatamente os princípios que ele descreveu. De papas a reis, de generais a presidentes modernos, quase todos os líderes em algum momento tomaram decisões que se alinham com a lógica maquiavélica. Firmar alianças estratégicas com antigos inimigos, usar o medo para garantir ordem, esconder planos para evitar sabotagens, punir com dureza para servir de exemplo. O verdadeiro maquiavelismo não é um convite à tirania, mas sim uma descrição clara de como o poder realmente funciona. Nesse sentido, ele não é um manual de crueldade, mas um espelho que reflete a realidade da política e da natureza humana. O desconforto que suas ideias geram vem justamente do fato de que ele revelou verdades que muitos prefeririam ignorar. Por isso, ser maquiavélico é, antes de tudo, ter a coragem de enfrentar verdades inconvenientes sem se refugiar em ilusões confortáveis. Mas se o termo se tornou sinônimo de maldade, foi também porque a história adora simplificar personagens complexos. É mais fácil transformar Maquiavel em um vilão do que reconhecer que suas ideias, embora duras, carregam uma sabedoria prática. A cultura popular reforçou esse estereótipo ao longo dos séculos. No teatro de Shakespeare, por exemplo, o termo maquiavélico aparece em falas de personagens traiçoeiros, consolidando a imagem do conspirador frio.
Na literatura, em romances históricos, em filmes e séries, ser maquiavélico virou quase sempre sinônimo de ser diabólico. Porém, esse uso distorcido é um empobrecimento de seu legado. O verdadeiro significado não é o de vilania, mas o de inteligência estratégica, de capacidade de navegar em mares turbulentos sem se afogar. É a habilidade de enxergar as engrenagens do poder onde outros só veem aparências. É o dom de equilibrar força e astúcia, firmeza e flexibilidade, dureza e prudência. Ser maquiavélico, portanto, não é apenas uma questão política, mas também uma postura diante da vida. Todos nós, em maior ou menor grau, lidamos com relações de poder. Em nossas famílias, em nossos trabalhos, em nossas comunidades. Em cada uma dessas esferas, somos confrontados com escolhas difíceis, dilemas em que seguir apenas a moralidade tradicional pode significar abrir mão da eficácia. Imagine, por exemplo, um gestor que precisa demitir funcionários para salvar sua empresa da falência. Essa decisão pode parecer cruel, mas se não for tomada, a empresa inteira colapsa e todos perdem seus empregos. Essa escolha, dura mas necessária, é um ato maquiavélico. Ou pense em um pai ou mãe que precisa impor regras rígidas a um filho rebelde para garantir sua segurança, mesmo correndo o risco de parecer autoritário. Também aí existe uma lógica maquiavélica. O maquiavelismo, nesse sentido, não é apenas a lógica dos palácios e das guerras, mas também a lógica das decisões humanas que envolvem equilíbrio entre bondade e firmeza, entre compaixão e responsabilidade. Se quisermos resgatar o verdadeiro significado de ser maquiavélico, precisamos abandonar o estereótipo do vilão e compreender que o núcleo de sua filosofia é o realismo. Maquiavel foi o primeiro a dizer que a política é feita de homens reais, não de santos ou de anjos. E homens reais são egoístas, instáveis, movidos por interesses, capazes de lealdade e traição na mesma medida. Ignorar essa realidade é receita para o fracasso. Ser maquiavélico é, portanto, aceitar a imperfeição humana e trabalhar com ela, em vez de contra ela. É perceber que, em certas circunstâncias, a mentira pode evitar uma guerra, a dureza pode impedir o caos e a desconfiança pode salvar uma liderança. É a coragem de enfrentar o mundo como ele é, e não como gostaríamos que fosse. Por isso, longe de ser um insulto, ser chamado de maquiavélico pode ser, na sua essência, um elogio à lucidez, à inteligência estratégica e à habilidade de lidar com a vida de forma prática. Essa compreensão nos prepara para o próximo passo da nossa jornada. Se o verdadeiro sentido de ser maquiavélico não é a maldade gratuita, mas sim a inteligência estratégica que nasce do equilíbrio entre realismo e adaptação, então precisamos olhar para os conceitos centrais que sustentam esse pensamento. É aí que entram duas ideias que atravessam toda a obra de Maquiavel e que revelam como ele entendia o destino humano: a virtude e a fortuna. Essas duas forças, tão opostas quanto complementares, representam a essência do que significa agir no mundo e enfrentar os imprevistos da vida. Compreender essa dualidade é fundamental para penetrar ainda mais fundo na filosofia maquiavélica. Entre todos os conceitos criados por Maquiavel, poucos são tão fascinantes e poderosos quanto a ideia de virtude e fortuna. Essas duas forças representam, de forma quase poética, a essência do conflito humano entre o que está sob nosso controle e aquilo que escapa completamente à nossa vontade. Ao formular essa dualidade, Maquiavel não apenas descreveu a política, mas ofereceu uma chave para entender a própria vida. A virtude, em sua concepção, não tem o mesmo sentido da virtude moral defendida pelo cristianismo ou pela filosofia clássica. Não se trata de bondade, pureza ou altruísmo,
Virtude para Maquiavel significa a capacidade prática de agir com energia, inteligência, coragem e adaptabilidade diante dos desafios. É a força criativa do ser humano, a habilidade de impor sua vontade sobre as circunstâncias, de transformar o caos em oportunidade, de governar o imprevisível com astúcia e firmeza. Já a fortuna representa o acaso, a sorte, a imprevisibilidade da vida, as mudanças repentinas que podem elevar ou derrubar um líder em questão de dias. É o rio impetuoso que pode inundar e destruir cidades, mas que também pode ser domado por barragens e canais. Maquiavel nos mostra que todo destino humano é moldado pelo choque entre essas duas forças e que a grandeza de um governante, ou de qualquer pessoa, reside em sua capacidade de equilibrar a virtude diante da incontrolável fortuna. Essa concepção é profundamente moderna, porque rompe tanto com a ideia medieval de que tudo depende da providência divina, quanto com a ingenuidade de acreditar que o ser humano tem controle absoluto sobre seu destino. Para Maquiavel, nem tudo é obra dos deuses, mas também nem tudo está nas nossas mãos. O acaso existe e é poderoso, mas a ação humana pode intervir, resistir e, em muitos casos, dominar parte de sua força. Ele utiliza a imagem da fortuna como um rio violento que, quando transborda, arrasta tudo em seu caminho, derruba árvores, destrói casas, inunda campos. Diante de tamanha força, o homem não pode impedir que o rio exista ou que a chuva caia, mas pode, com prudência e trabalho, construir diques, canais e muros de contenção para reduzir os estragos quando a tempestade chegar. Essa metáfora é extraordinária porque traduz em imagens simples a essência da filosofia maquiavélica. Não podemos controlar o destino em sua totalidade, mas podemos nos preparar, podemos agir, podemos construir estratégias que transformem o imprevisível em algo administrável. Ser maquiavélico, nesse sentido, é possuir a virtude necessária para enfrentar a fortuna, é não se resignar diante da sorte, mas também não ser arrogante a ponto de ignorar sua força. A noção de virtude em Maquiavel carrega ainda um aspecto de ousadia. Não basta ser prudente ou cauteloso, é preciso ter audácia para agir quando a ocasião surge. Ele acreditava que a fortuna favorece os ousados, aqueles que não hesitam diante das oportunidades, que não se perdem em deliberações intermináveis, mas que têm a coragem de arriscar quando o momento exige. É interessante notar que essa visão ressoa até hoje no mundo dos negócios, da política e da vida pessoal. Quantas vezes vemos pessoas talentosas desperdiçarem oportunidades por medo de agir? Quantas vezes testemunhamos líderes paralisados pela indecisão, esperando por condições ideais que nunca chegam? Para Maquiavel, a virtude é justamente a força que rompe a inércia, que transforma a incerteza em ação. É a capacidade de reconhecer que o tempo não espera, que as circunstâncias mudam rapidamente e que muitas vezes uma decisão imperfeita, mas tomada na hora certa, vale mais do que a decisão perfeita que nunca se realiza. A virtude, portanto, é ação, iniciativa, energia criativa, a chama que enfrenta a escuridão da incerteza. Ao mesmo tempo, Maquiavel nunca deixa de lembrar que, por maior que seja a virtude, ela jamais anula completamente a fortuna. A vida é feita de imprevistos, de mudanças bruscas que fogem ao controle humano. Um príncipe pode ser talentoso, corajoso, astuto, mas ainda assim pode ser derrubado por uma invasão estrangeira, por uma peste devastadora, por uma traição inesperada. Esse realismo é o que torna sua filosofia tão lúcida. Ele não alimenta a ilusão de que tudo depende do esforço humano, mas também não cai no fatalismo de quem entrega tudo à sorte. Para Maquiavel, o grande líder é aquele que, consciente dessa dualidade, investe naquilo que pode controlar e se prepara para o que não pode prever.
A sabedoria está em reconhecer os limites da ação, mas não em se paralisar diante deles. Esse equilíbrio entre confiança na própria capacidade e respeito pelas forças imprevisíveis da vida é o que diferencia os líderes comuns dos líderes extraordinários. Um exemplo histórico ajuda a ilustrar essa ideia. Pense em Alexandre, o Grande. Ele nasceu príncipe, favorecido pela fortuna de ser filho de um rei poderoso, educado por mestres como Aristóteles e colocado em uma posição privilegiada para conquistar. Mas não foi apenas a sorte que o transformou em um dos maiores conquistadores da história. Foi sua virtude, sua ousadia, sua estratégia militar, sua capacidade de motivar soldados e de tomar decisões rápidas no campo de batalha que lhe permitiram construir um império colossal em tão pouco tempo. Se tivesse apenas a fortuna da posição, sem a virtude da ação, teria sido esquecido como tantos outros herdeiros de tronos. O contrário também é verdadeiro. Muitos homens dotados de grande virtude fracassaram porque a fortuna lhes foi cruel. Como líderes que surgem em tempos de crise econômica, em meio a guerras incontroláveis ou em sociedades que não estavam prontas para suas ideias. Esse entrelaçamento entre as duas forças é o que torna a vida tão imprevisível e, ao mesmo tempo, tão desafiadora. No plano individual, a reflexão de Maquiavel continua extremamente atual. Todos nós, em algum momento, enfrentamos a força da fortuna, um acidente inesperado, uma crise econômica, uma oportunidade que surge de repente, um encontro fortuito que muda os rumos de nossa vida. Não podemos controlar essas ocorrências, mas podemos nos preparar para aproveitá-las ou resistir a elas. Essa preparação é a nossa virtude. Estudar, desenvolver habilidades, fortalecer nossa mente, cultivar relacionamentos sólidos, estar atentos ao momento certo de agir. Quando a fortuna abrir uma porta, é a virtude que determinará se teremos coragem de atravessá-la ou se ficaremos paralisados pelo medo. Essa visão nos convida a abandonar tanto a arrogância de achar que dominamos tudo quanto a passividade de acreditar que somos apenas vítimas do destino. Ser maquiavélico, aqui, é viver em estado de prontidão. É agir como o engenheiro que constrói diques antes que a enchente chegue, sabendo que o rio um dia transbordará, mas também confiando na própria capacidade de reduzir seus danos. Outro aspecto interessante da relação entre virtude e fortuna é que, para Maquiavel, a sorte não é apenas ameaça, mas também oportunidade. Assim como um rio que transborda pode destruir, também pode fertilizar campos e criar novas possibilidades. O que para uns é desgraça, para outros pode ser chance de ascensão. É a virtude que determina como reagimos à sorte, como catástrofe inevitável ou como ocasião de transformação. A pandemia de peste que devastava cidades italianas no tempo de Maquiavel é um exemplo cruel de como a fortuna pode mudar os rumos da história. Alguns governantes sucumbiram ao caos, outros aproveitaram para reestruturar seus domínios, fortalecer instituições e se preparar para o futuro. Essa lição vale até hoje. Crises econômicas, desastres naturais, mudanças tecnológicas, tudo isso são manifestações da fortuna. Aqueles que possuem virtude não apenas sobrevivem, mas encontram maneiras de prosperar em meio às tempestades. Talvez o ponto mais poderoso dessa reflexão seja perceber que, para Maquiavel, a grandeza de um governante não está em escapar da fortuna, mas em enfrentá-la. É nesse confronto que se mede a verdadeira liderança. Não é difícil governar em tempos de calmaria, quando a sorte sorri e os ventos sopram a favor. O difícil é governar em tempos de crise, quando tudo parece ruir e a sorte se volta contra nós. É aí que a virtude se revela. É aí que os grandes se destacam dos medíocres.
O líder que enfrenta a fortuna com coragem, que mantém a lucidez em meio ao caos, que encontra soluções criativas quando todos enxergam apenas problemas, esse é o verdadeiro príncipe de Maquiavel. A história se lembra não dos que foram carregados pela sorte, mas dos que enfrentaram tempestades e, com sua virtude, deixaram marcas indeléveis no mundo. Assim, a dualidade entre virtude e fortuna não é apenas um conceito político, mas uma filosofia de vida. Todos os dias somos desafiados por imprevistos que escapam ao nosso controle. Todos os dias precisamos decidir se reagiremos com coragem e inteligência ou se nos deixaremos arrastar pela correnteza. O verdadeiro sentido de ser maquiavélico é desenvolver a virtude necessária para resistir às marés da fortuna, sem jamais esquecer que ela sempre estará presente, ora como ameaça, ora como oportunidade. Esse equilíbrio entre ação e sorte é o coração da filosofia maquiavélica e nos prepara para compreender seu próximo passo, a análise da natureza humana. Porque, afinal, de que adianta compreender a sorte e a ação se não compreendermos os homens com os quais o poder é exercido? É nesse ponto que mergulhamos no quinto tópico, onde Maquiavel nos revela sua visão crua, realista e muitas vezes desconfortável sobre a condição humana. Para compreender a filosofia de Maquiavel em sua essência, é impossível ignorar sua visão sobre a natureza humana, porque toda a sua teoria política nasce justamente dessa leitura realista e, muitas vezes, desconfortável do comportamento das pessoas. Enquanto boa parte da tradição filosófica anterior exaltava o homem como criatura dotada de bondade essencial, capaz de viver em harmonia quando guiado por princípios morais ou religiosos, Maquiavel rompeu com essa ilusão ao observar, em sua experiência diplomática e política, que os homens raramente se comportam de maneira constante e virtuosa. Em suas palavras, os homens são ingratos, volúveis, dissimulados, covardes diante do perigo e gananciosos em busca de vantagens pessoais. Não se trata de uma condenação moral, mas de uma constatação prática. Quem deseja governar precisa partir dessa realidade e não de uma visão idealizada. Para Maquiavel, esperar que os homens ajam sempre com lealdade, justiça ou altruísmo é um erro fatal que conduz líderes à ruína. É por isso que sua filosofia tem um tom duro. Ele não descreve os homens como deveriam ser, mas como são. Essa diferença, embora simples em aparência, é um divisor de águas que tornou sua obra tão inovadora e, ao mesmo tempo, tão temida. O ponto central da visão maquiavélica é que os homens, em geral, buscam o próprio interesse antes de qualquer outra coisa. A lealdade é mantida enquanto coincide com conveniência. A amizade dura até que surjam oportunidades mais vantajosas. A obediência se sustenta enquanto houver medo da punição ou esperança de recompensa. Essa percepção, que pode soar cínica ou pessimista, foi fruto das observações que Maquiavel fez ao longo de anos, presenciando negociações, alianças e traições entre governantes italianos e estrangeiros. Ele percebeu que os pactos eram quebrados com facilidade, que a palavra dada raramente era cumprida quando deixava de ser útil e que as promessas eram armas de manipulação mais do que compromissos de verdade. Esse aprendizado o levou a uma conclusão essencial. Um governante que confia apenas na boa-fé dos homens está condenado ao fracasso. A verdadeira arte de governar, portanto, exige reconhecer esse traço humano e criar mecanismos de poder que mantenham a ordem mesmo diante da instabilidade das lealdades individuais. É importante destacar que Maquiavel não via os homens como monstros irracionais. Sua análise não é uma negação da racionalidade, mas sim uma crítica à ingenuidade de atribuir ao ser humano uma bondade natural. Para ele, o homem é movido por paixões, desejos e medos que influenciam sua razão.
A busca por poder, riqueza e segurança está sempre presente e molda as ações individuais e coletivas. O governante sábio é aquele que sabe ler essas motivações e utilizá-las a seu favor. Não adianta tentar transformar a natureza humana por decretos ou sermões, porque ela é estável em seus vícios. O que se pode fazer é canalizar essas forças para manter a ordem e fortalecer o Estado. Essa visão, ainda que dura, é profundamente prática, porque oferece ao líder ferramentas para lidar com as pessoas como elas são, e não como gostaríamos que fossem. Nesse sentido, a filosofia de Maquiavel é uma forma de libertação, porque elimina ilusões e oferece clareza para enfrentar a realidade. Um exemplo marcante dessa lógica é a reflexão de Maquiavel sobre a gratidão. Ele afirma que os homens esquecem mais facilmente a morte do pai do que a perda de um patrimônio. Essa frase impactante e muitas vezes citada sintetiza seu pensamento sobre o egoísmo humano. O afeto pode ser forte, mas o apego a interesses concretos é ainda mais poderoso. Isso significa que um governante não deve se apoiar apenas no amor ou na gratidão de seu povo, porque esses sentimentos se dissipam rapidamente diante de necessidades materiais. O que garante estabilidade não é o amor, mas a capacidade de oferecer benefícios reais ou impor respeito por meio da autoridade. Essa constatação é desconfortável porque contradiz o ideal cristão e humanista de que a bondade gera bondade e de que a generosidade será sempre retribuída. Maquiavel mostra que, na prática, o cenário é diferente. A generosidade excessiva pode levar ao desprezo e à ingratidão, enquanto a firmeza, mesmo que severa, pode gerar respeito duradouro. Essa dureza em relação à natureza humana levou muitos a chamarem Maquiavel de cínico ou pessimista. No entanto, é possível ler sua obra sob outra luz. Ao revelar a instabilidade e o egoísmo dos homens, ele não estava negando a possibilidade de virtude, mas mostrando que a virtude sozinha não sustenta o poder. A política não é um terreno onde se pode contar apenas com o lado bom da natureza humana, porque esse lado, embora exista, é frágil e condicionado. O que ele propõe é uma política que leve em conta tanto os vícios quanto as virtudes, uma política realista que não seja surpreendida pela traição, pela covardia ou pela ambição. Ser maquiavélico nesse ponto significa estar preparado para a oscilação dos homens entre lealdade e egoísmo, entre coragem e medo, entre verdade e dissimulação. É a consciência de que a constância moral é rara e de que um governante sábio nunca deve se apoiar apenas nela. Essa visão da natureza humana se conecta diretamente com o famoso dilema de ser amado ou temido. Para Maquiavel, os homens amam enquanto isso não contraria seus interesses, mas temem mesmo contra a própria vontade. O amor depende de reciprocidade, mas o medo depende apenas do governante. Por isso, se tiver de escolher, é melhor ser temido. Esse raciocínio não significa que ele defenda o terror absoluto ou a crueldade sem limites, mas sim que reconhece que o medo é um sentimento mais estável e previsível do que o amor. O amor pode se perder com um erro, com uma decisão impopular, com uma crise. O medo, quando bem administrado, garante a obediência. É claro que Maquiavel alerta que o governante deve evitar ser odiado, porque o ódio gera conspirações. O equilíbrio ideal é ser temido, mas não odiado, amado quando possível, mas nunca dependente desse amor. Essa sutileza mostra que sua filosofia é mais complexa do que a caricatura da tirania cruel. Talvez o aspecto mais revolucionário da visão maquiavélica sobre a natureza humana seja sua recusa em idealizar o povo. Até então, boa parte da tradição política via o povo como massa obediente, capaz de ser conduzida pelo governante com base em princípios de justiça e moral.
Maquiavel, no entanto, observa que o povo é inconstante, que seus desejos mudam rapidamente, que sua lealdade é frágil. Ele entende que governar não é apenas impor leis, mas também compreender os humores coletivos, prever revoltas, administrar expectativas. O povo não é apenas passivo, mas também ativo em sua instabilidade. Isso significa que o governante precisa lidar com uma base volátil, e não com uma massa estável. Esse realismo rompeu com séculos de idealizações e inaugurou uma nova forma de pensar a relação entre governante e governados. Ao mesmo tempo, Maquiavel não via o povo apenas como ameaça. Ele também reconhecia que o apoio popular era fundamental para a estabilidade de um governo. Um governante que se apoia apenas nos nobres ou nos exércitos, sem a simpatia do povo, corre o risco de cair diante de revoltas. O desafio está em equilibrar esse apoio com firmeza, sem se deixar iludir pelo amor passageiro e sem cair no erro de desprezar o povo completamente. Essa percepção mostra que, para ele, a natureza humana não é apenas uma fonte de perigo, mas também de força, desde que o governante saiba como administrá-la. O segredo está em conhecer profundamente os desejos, os medos e as fraquezas das pessoas e usar esse conhecimento para criar políticas eficazes. O impacto dessa visão da natureza humana vai muito além da política do século XVI. Até hoje, líderes de todas as áreas se deparam com os dilemas descritos por Maquiavel. Empresários que confiam demais em sócios acabam traídos por interesses ocultos. Governos que acreditam apenas na gratidão popular são derrotados em eleições quando surgem crises. Pessoas que se apoiam ingenuamente em amizades descobrem, tarde demais, que interesses materiais ou ambições pessoais pesam mais. Em cada um desses exemplos, vemos a atualidade da filosofia maquiavélica. A natureza humana, em sua essência, permanece a mesma. Os homens continuam buscando vantagens, os humores continuam voláteis e a lealdade continua frágil diante de interesses maiores. Maquiavel nos ensina que só podemos governar ou liderar de forma eficaz quando aceitamos essa realidade. Essa lucidez em relação à natureza humana abre caminho para uma compreensão ainda mais ampla de sua filosofia. Ao reconhecer que os homens não são constantes em sua bondade, ele estabelece a base para justificar as ações duras, mas necessárias, do governante. Essa é a raiz do chamado realismo político. A ideia de que a política deve ser construída não sobre o que seria ideal, mas sobre o que é real. Por isso, a reflexão sobre a natureza humana não é apenas um detalhe em sua obra, mas o coração de toda a sua teoria. Ele não fala sobre os homens para condená-los, mas para armar o governante contra as ilusões que podem custar um trono ou uma nação. Essa visão, tão direta e sem filtros, é o que o torna, ainda hoje, um pensador indispensável. E é justamente a partir dessa compreensão crua e realista do ser humano que conseguimos avançar para o próximo ponto da nossa jornada. Se os homens são inconstantes, interesseiros e movidos por paixões, como um líder pode aplicar essa consciência no mundo contemporâneo? Como CEOs, políticos e até pessoas comuns podem usar os princípios maquiavélicos para liderar de maneira eficaz? É isso que vamos explorar no sexto tópico ao relacionar o príncipe e a figura do líder moderno. Quando Maquiavel escreveu O Príncipe, em 1513, ele não imaginava que sua obra, dirigida inicialmente aos Médici em uma tentativa de reconquistar espaço político, se tornaria um manual atemporal sobre poder e liderança. Naquele momento, seu foco era explicar como um governante deveria conquistar, consolidar e manter o domínio em um cenário de instabilidade, guerras e traições que marcava a Itália fragmentada do Renascimento. No entanto, a força de suas ideias ultrapassou séculos, atravessou fronteiras e encontrou ressonância em contextos muito diferentes daquele em que foram concebidas.
Hoje, em pleno século XXI, a figura do príncipe de Maquiavel pode ser facilmente associada ao líder moderno. Não apenas governantes e políticos, mas também empresários, executivos, estrategistas, líderes comunitários ou qualquer pessoa que precise exercer influência sobre outros em ambientes de incerteza. Essa transposição é possível porque a lógica do poder humano pouco mudou. Os recursos tecnológicos se transformaram, as sociedades evoluíram, mas a essência das relações humanas, com seus jogos de interesse, suas fragilidades e suas ambições, continua a mesma. É por isso que Maquiavel, mesmo tendo vivido há mais de 500 anos, permanece incrivelmente atual. Se no passado o príncipe precisava dominar territórios, lidar com alianças e conter inimigos externos, hoje o líder moderno enfrenta desafios diferentes em aparência, mas semelhantes em essência. Um CEO precisa conquistar mercados, firmar parcerias estratégicas, lidar com concorrentes agressivos e administrar a instabilidade da economia global. Um político contemporâneo precisa equilibrar interesses de diferentes grupos sociais, sobreviver ao escrutínio constante da mídia e tomar decisões impopulares sem perder completamente o apoio popular. Até mesmo em escala pessoal, qualquer pessoa que deseja liderar uma equipe de trabalho, um projeto ou uma comunidade, precisa lidar com a oscilação da lealdade, com a necessidade de impor respeito, com o dilema de ser amado ou temido. Em todos esses cenários, os princípios de Maquiavel encontram espaço porque descrevem não apenas a política renascentista, mas a estrutura fundamental das relações de poder. Um dos ensinamentos centrais de O Príncipe, que se aplica diretamente ao líder moderno, é a importância da adaptação. Maquiavel insiste que não existe uma fórmula fixa para governar, porque a política é moldada pelas circunstâncias, e estas mudam constantemente. O governante que insiste em agir sempre da mesma maneira, ignorando os sinais do tempo, está fadado à queda. Essa lição ecoa hoje em um mundo em que a velocidade das mudanças é ainda mais intensa do que no século XVI. Um líder empresarial que não se adapta às novas tecnologias vê sua empresa ser engolida pela concorrência. Um político que insiste em velhas fórmulas perde espaço diante de novas demandas sociais. A virtude que fala Maquiavel é, no contexto moderno, a capacidade de inovação, de leitura rápida do ambiente, de coragem para abandonar métodos ultrapassados e adotar novas estratégias. Ser um líder moderno maquiavélico é, antes de tudo, ser adaptável, capaz de se reinventar sem perder o controle do poder. Outro ensinamento crucial é a distinção entre aparência e essência. Maquiavel alerta que, embora seja desejável que um príncipe possua qualidades como piedade, fidelidade, humanidade e religiosidade, o mais importante é que ele pareça possuí-las. A política, dizia ele, é feita de percepções, e a imagem que o governante projeta muitas vezes é mais eficaz do que suas qualidades reais. No mundo contemporâneo, essa lição assume uma dimensão gigantesca, porque vivemos na era da imagem, da comunicação instantânea e da exposição constante. Líderes modernos são julgados não apenas por suas ações, mas pela forma como se apresentam, pela narrativa que constroem em torno de si, pela imagem que projetam em redes sociais, discursos e campanhas. Um executivo pode tomar decisões duras nos bastidores, mas se souber comunicar uma imagem de proximidade e humanidade, mantém a confiança da equipe. Um político pode ser pragmático em suas escolhas, mas se souber parecer comprometido com valores que inspiram, conquista apoio popular. Esse jogo entre ser e parecer, tão central em Maquiavel, é ainda mais vital no século XXI. Porque a opinião pública se forma em segundos e pode destruir reputações com a mesma rapidez com que as constrói. Há também o dilema clássico entre ser amado e ser temido.
Para Maquiavel, se não fosse possível ser as duas coisas, era preferível ser temido, porque o amor é instável e depende do povo, enquanto o temor depende apenas do governante. Essa lógica pode parecer antiquada ou até cruel, mas continua atual quando a interpretamos em termos de liderança moderna. No ambiente corporativo, por exemplo, líderes que buscam apenas ser amados pela equipe, evitando conflitos e decisões impopulares, muitas vezes acabam perdendo o respeito e a autoridade. Em contrapartida, líderes que impõem respeito, mesmo correndo o risco de parecerem duros, conseguem manter disciplina e eficácia. O equilíbrio ideal, tanto para o príncipe renascentista quanto para o gestor contemporâneo, é conquistar respeito sem gerar ódio, impor autoridade sem ser tirânico, inspirar confiança sem depender apenas do afeto. Essa arte do equilíbrio continua sendo um dos maiores desafios de qualquer liderança. Outro ponto de O Príncipe que ressoa fortemente hoje é a necessidade de saber usar tanto a força quanto a astúcia, simbolizadas na metáfora do leão e da raposa. O leão representa a força bruta, a capacidade de enfrentar inimigos de frente, de impor autoridade com clareza. A raposa, por outro lado, representa a inteligência estratégica, a habilidade de perceber armadilhas e enganar quando necessário. Um líder que seja apenas leão corre o risco de cair em ciladas. Um líder que seja apenas raposa pode ser esmagado pela força dos outros. O governante sábio, dizia Maquiavel, deve aprender a ser ambos, escolhendo a natureza que cada circunstância exige. Essa metáfora se aplica perfeitamente aos líderes modernos. Um CEO precisa ser leão ao enfrentar concorrentes que atacam sua empresa, mas precisa ser raposa ao negociar parcerias estratégicas. Um político precisa ser leão ao impor autoridade em momentos de crise, mas raposa ao construir coalizões e evitar conspirações. A grandeza de um líder está em sua flexibilidade, em sua capacidade de alternar entre força e astúcia, adaptando-se às exigências do momento. A lição maquiavélica da prudência também permanece vital. Em O Príncipe, Maquiavel mostra que decisões difíceis muitas vezes precisam ser tomadas de maneira rápida e decisiva, mas sempre com cálculo. A prudência para ele não é sinônimo de indecisão, mas de preparação. O líder prudente é aquele que age com firmeza, mas que calculou os riscos, que avaliou as consequências, que não se deixou paralisar pelo medo. No mundo atual, essa lição é essencial em ambientes de crise. Pense em líderes políticos que precisam tomar decisões em pandemias, em guerras, em desastres naturais. Pense em líderes empresariais que precisam escolher entre investir em inovações arriscadas ou perder espaço para concorrentes. A prudência maquiavélica é o equilíbrio entre audácia e cálculo, entre coragem e planejamento. É o contrário da improvisação irresponsável, mas também o oposto da hesitação covarde. Essa sabedoria prática continua sendo um dos pilares da liderança eficaz. Um aspecto muitas vezes esquecido, mas essencial para aproximar Maquiavel do líder moderno, é sua consciência sobre a importância das instituições e da organização. Embora o príncipe seja mais focado na figura individual do governante, nos discursos sobre a primeira década de Tito Livio Maquiavel, mostra que a força de um líder também depende da solidez das leis, das instituições e das estruturas coletivas. Um líder moderno que queira ser eficaz não pode depender apenas de sua habilidade pessoal. Precisa criar sistemas, processos e equipes que garantam estabilidade mesmo em sua ausência. CEOs que constroem empresas sólidas não se apoiam apenas em seu carisma, mas em estruturas bem definidas. Políticos que deixam legado não se sustentam apenas em discursos, mas em instituições que sobrevivem a eles. Essa visão institucional, combinada à visão pragmática de O Príncipe, forma um quadro completo da liderança moderna. Carisma e estrutura, astúcia individual e solidez coletiva.
Se analisarmos a aplicação prática das ideias maquiavélicas hoje, perceberemos que elas estão em toda parte. Líderes empresariais que inovam agressivamente para dominar mercados estão sendo maquiavélicos. Políticos que fazem alianças com adversários para garantir governabilidade estão sendo maquiavélicos. Até mesmo pessoas comuns que aprendem a negociar, a impor limites, a equilibrar firmeza e diplomacia em suas relações pessoais ou profissionais, estão aplicando princípios de Maquiavel, muitas vezes sem perceber. O maquiavelismo moderno não é uma prática restrita a governantes, mas uma postura diante do poder em qualquer nível. É a habilidade de compreender a realidade, aceitar as imperfeições humanas, calcular riscos e agir com coragem e astúcia. Talvez a maior lição de Maquiavel para os líderes de hoje seja a de que o poder, em qualquer esfera, nunca é algo garantido ou estático. Ele é fluido, instável, sujeito a mudanças constantes. O líder que acredita estar seguro porque tem apoio hoje pode perder tudo amanhã se não mantiver vigilância. O governante que se apoia apenas no amor do povo pode ser derrubado pela primeira crise. O executivo que se apoia apenas no sucesso atual pode ser ultrapassado pela próxima inovação tecnológica. O verdadeiro líder maquiavélico é aquele que vive em estado de prontidão, sempre atento, sempre preparado para reagir às mudanças da fortuna com a força de sua virtude. Essa é a essência que conecta o príncipe do século XVI ao líder moderno do século XXI. E é justamente essa conexão entre passado e presente que nos leva ao último passo da nossa jornada. Se o príncipe renascentista e o líder moderno compartilham os mesmos dilemas, o mesmo confronto entre virtude e fortuna, a mesma necessidade de lidar com a natureza humana e com as ilusões do poder, então podemos entender por que Maquiavel permanece tão vivo na história. Seu legado, dividido entre medo e admiração, continua moldando o mundo em que vivemos. É sobre essa herança ambígua, controversa e ao mesmo tempo indispensável que precisamos refletir no sétimo e último tópico. Poucos pensadores na história conseguiram deixar um legado tão contraditório e ao mesmo tempo tão duradouro quanto Nicolau Maquiavel. Desde o século XVI até hoje, seu nome desperta sentimentos ambíguos que oscilam entre o fascínio e a repulsa, a admiração pela clareza de sua visão política e o temor pela dureza de suas conclusões. Se por um lado, ele é reverenciado como o pai da ciência política moderna, como aquele que libertou a reflexão sobre o poder das ilusões religiosas e morais para trazê-la ao terreno realista, por outro lado, é condenado como símbolo de manipulação, engano e crueldade. Essa dualidade não é apenas um reflexo de más interpretações, mas parte intrínseca de sua obra, porque o pensamento de Maquiavel lida diretamente com verdades desconfortáveis que muitos prefeririam não enfrentar. Seu legado é eterno justamente porque ele não oferece respostas fáceis, mas provoca, desafia e obriga cada geração a se confrontar com as tensões do poder humano. E talvez seja esse o maior sinal de grandeza. Enquanto outros pensadores ficam presos a seu tempo, Maquiavel permanece vivo porque fala a uma dimensão universal da condição humana. O medo em torno de seu nome começou cedo, logo após a publicação de O Príncipe. A Igreja Católica o condenou, acusando-o de impiedade e de ensinar princípios diabólicos, justamente porque ele separava a moral cristã da política e reconhecia que, em certas circunstâncias, a mentira, a crueldade e a manipulação poderiam ser necessárias para governar. Essa ruptura era uma ameaça direta à hegemonia da Igreja, que se sustentava na ideia de que a política deveria sempre refletir a vontade divina. A reação negativa criou um estigma que atravessou os séculos, o de que Maquiavel seria um apóstolo da maldade, um conselheiro de tiranos, alguém que ensinava príncipes a governar com punho de ferro
sem qualquer consideração pela ética. Foi a partir daí que o termo maquiavélico começou a ganhar o sentido pejorativo que se consolidou na cultura popular. Esse medo se alimentou justamente porque suas ideias eram perigosamente verdadeiras. Ao expor o poder em sua nudez, Maquiavel desmascarava tanto governantes quanto instituições, mostrando que por trás de discursos nobres, muitas vezes havia apenas cálculo e interesse. Mas o medo não é a única face de seu legado. Ao mesmo tempo em que foi condenado, Maquiavel também foi admirado, estudado e, em muitos casos, aplicado como referência por líderes que compreenderam a força prática de suas ideias. Napoleão Bonaparte, por exemplo, tinha O Príncipe como leitura indispensável, enxergando nele não um manual de tirania, mas uma obra de estratégia política capaz de orientar conquistas e consolidar poder. O mesmo aconteceu com diversos estadistas ao longo da história, que encontraram em Maquiavel a coragem de abandonar ilusões e encarar o realismo político de frente. Essa admiração não significa que todos concordassem com cada detalhe de sua obra, mas que reconheceram nela uma fonte de clareza sobre as dinâmicas do poder que dificilmente poderiam ser ignoradas. Admirar Maquiavel não é aplaudir a crueldade, mas reconhecer sua genialidade em descrever as engrenagens ocultas que movem a história humana. O fato de seu legado oscilar entre medo e admiração também se explica pela natureza provocadora de sua escrita. Maquiavel não suaviza palavras, não cria discursos para agradar, não se preocupa em parecer moralmente aceitável. Ele prefere ser honesto em sua dureza, preferindo expor a realidade nua e crua a alimentar ilusões confortáveis. Essa franqueza desconcerta, porque a maioria das pessoas prefere acreditar em versões edulcoradas do poder. Gostamos de pensar que líderes triunfam apenas por sua bondade, que as nações prosperam apenas por sua justiça, que os governantes são escolhidos apenas por mérito. Maquiavel desmonta esse mito ao mostrar que, muitas vezes, os líderes triunfam porque foram astutos, porque souberam enganar, porque souberam usar o medo no momento certo, porque tiveram coragem de fazer aquilo que outros hesitariam em fazer. Essa desconstrução é dolorosa, mas também libertadora. O medo que ele provoca nasce do choque de percebermos que a realidade política é mais dura do que gostaríamos. A admiração, por sua vez, nasce do reconhecimento de sua coragem intelectual ao dizer o que todos sabiam, mas ninguém ousava escrever. O impacto de seu legado também se revela na forma como sua obra moldou a ciência política. Antes de Maquiavel, a política era vista, sobretudo, como extensão da moral e da religião. Depois dele, passou a ser estudada como um campo autônomo, com suas próprias regras. Essa separação foi um marco decisivo para o surgimento do Estado moderno e para a consolidação das ciências sociais. Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu e tantos outros pensadores que definiram o pensamento político dos séculos seguintes só puderam construir suas teorias porque Maquiavel abriu a porta da realidade. Mesmo quando discordaram dele, tiveram que dialogar com sua obra, porque ignorá-la seria impossível. Assim, o medo e a admiração se entrelaçam também na academia. Medo da dureza de sua visão, admiração pela força de sua clareza. Seu nome permanece como referência obrigatória em qualquer estudo de política, relações internacionais, estratégia e até mesmo administração. Esse legado ambíguo se manifesta ainda no imaginário cultural. Na literatura, no cinema, no teatro, o adjetivo maquiavélico continua sendo usado para designar personagens astutos, manipuladores, estrategistas. É curioso perceber que, mesmo quando usado de maneira negativa, o termo carrega um traço de admiração velada. O vilão maquiavélico, embora cruel, é muitas vezes inteligente, engenhoso, capaz de articular planos que surpreendem e impressionam.
É como se, mesmo condenando moralmente, não pudéssemos deixar de admirar a genialidade estratégica. Essa presença constante em diferentes formas de arte mostra o quanto Maquiavel transcendeu os limites da filosofia para se tornar um símbolo universal de astúcia e poder. Poucos pensadores alcançaram esse feito. Transformar-se não apenas em referência acadêmica, mas em metáfora cultural reconhecida por qualquer pessoa, mesmo aquelas que nunca leram suas obras. Se olharmos para o presente, veremos que seu legado continua moldando práticas de liderança e estratégias de poder em todas as esferas. No campo político, líderes de diferentes orientações ideológicas aplicam princípios maquiavélicos quando negociam alianças improváveis, quando controlam narrativas públicas, quando utilizam o medo como instrumento de estabilidade ou quando calculam cada movimento com base em interesses mais do que em ideais. No campo empresarial, executivos aplicam suas lições quando priorizam resultados concretos em vez de intenções generosas, quando sabem equilibrar imagem e essência, quando tomam decisões duras para garantir a sobrevivência de uma companhia. Até mesmo no campo pessoal, qualquer indivíduo que aprende a lidar com conflitos, que entende que a lealdade pode ser instável, que percebe a importância de alternar firmeza e diplomacia, está, em alguma medida, vivendo sob a sombra do pensamento de Maquiavel. Seu legado não é apenas teórico, mas profundamente prático, infiltrando-se em diferentes camadas da vida humana. O que mantém Maquiavel vivo é justamente essa capacidade de dialogar com diferentes tempos e contextos. Ele não é um pensador preso ao Renascimento, mas um intérprete da condição humana. Sua análise da natureza volúvel dos homens, sua distinção entre virtude e fortuna, sua ênfase no equilíbrio entre força e astúcia, tudo isso transcende épocas. É por isso que líderes tão distintos, de Napoleão a Churchill, de Lincoln a líderes contemporâneos, se inspiraram ou foram comparados a ele. E é também por isso que, em momentos de crise, seu nome volta à tona. Porque é nas situações mais instáveis que suas ideias se tornam mais úteis. Em tempos de calmaria, podemos nos iludir com discursos moralistas. Em tempos de tempestade, lembramos de Maquiavel, porque sua visão realista é a única capaz de oferecer ferramentas para sobreviver ao caos. O medo e a admiração que cercam seu legado também revelam algo sobre nós mesmos. O medo nasce da recusa em aceitar que a política e até a vida são permeadas por interesses, traições, egoísmos e manipulações. Queremos acreditar em versões mais nobres e puras, e Maquiavel nos arranca desse sonho. A admiração, por outro lado, nasce da consciência de que ele teve coragem de olhar para o mundo sem véus, de descrever o que realmente acontece, de oferecer aos homens a chance de se preparar em vez de se enganar. Esse conflito interno entre medo e admiração é o que garante a eternidade de sua obra. Porque, no fundo, cada leitor de Maquiavel precisa decidir até que ponto está disposto a encarar a realidade e até que ponto prefere se refugiar nas ilusões. Essa escolha é desconfortável, mas é também transformadora. O legado eterno de Maquiavel, portanto, não é o de ensinar a maldade, mas o de ensinar a lucidez. Ele não convida à crueldade gratuita, mas a responsabilidade de compreender que governar, liderar ou simplesmente viver em sociedade exige enfrentar dilemas complexos, onde a moralidade ideal muitas vezes não basta. Entre o medo e a admiração, o que permanece é a relevância de sua obra, capaz de nos lembrar que o poder é, em última instância, uma arte de equilíbrio entre virtude e fortuna, entre realidade e aparência, entre firmeza e flexibilidade. É essa capacidade de permanecer atual, de provocar debates intensos, de iluminar tanto governantes quanto indivíduos comuns, que faz de Maquiavel uma figura eterna. E talvez a maior lição de seu legado seja justamente essa.
O verdadeiro poder não está em negar a realidade, mas em compreendê-la profundamente, mesmo quando ela nos assusta.